Sobre a escravidão que o meu irmão aqui falou, eu concordo com ele que tem a questão do anacronismo e tudo mais. Agora eu quero entender o teu ponto aí em relação à questão da pedofilia. Cara, olha só, você tem que entender o seguinte. Quando a gente falava em ceder as mulheres, por exemplo, quando Moisés ordena matar os amalequitas, que matassem todo animal doméstico, todo homem, toda criancinha de colo, toda mulher que já conheceu homem, menos as que conheceram, que se deitaram com homens. Certo. E aí a gente está falando de meninas, porque a prática do casamento lá, no contexto histórico, a gente está falando aí supostamente do 15º século antes da Era Comum, era das meninas tinham a primeira menstruação, elas já eram dadas em casamento. A gente está falando de crianças de 11 e 12 anos, né? No máximo de 14 anos, com homens adultos. Então, ela corrobora essa prática. Tanto que no próprio Êxodo 21, nos versículos 20 e 21, fala que você poderia vender e se ele não quisesse desposar a filha do outro, ela poderia dar para o seu filho. Então você está falando de um adulto mantendo relações com uma menina de 11 e 12 anos. Isso não é pedofilia? Vamos lá, vamos entender esse contexto, né? Primeiro, na realidade, o povo judeu, ele entende a idade de liberdade de casamento de uma menina a partir dos seus 13 e 14 anos em média, e os homens a partir dos seus 18 anos. Isso é um consenso do povo hebreu daquela época. Isso é um ponto. Então, hoje no nosso país, uma menina de 14 anos, ela não pode se relacionar se ela permitir por escolha própria com um homem maior de idade? Não, a partir dos 15. Hoje no nosso país, a partir dos 14 anos, ainda assim é permitido. A partir dos 15. Não, hoje 14 anos. Muitas meninas, elas podem se relacionar e não é tratado como pedofilia. Assim como na época da Bíblia também não era tratado. Um ponto importante ali é que, assim como a questão da escravidão, Deus, ele, de fato, a Bíblia tem muitos conceitos ali de escravidão. Quando eles invadiam outras terras, como no caso dos gibeonitas, que se tornaram servos do povo de Israel, você percebe que a servidão deles é diferente do consenso da senzala antiga. Eles não desumanizavam as pessoas, eles não tratavam elas como lixo. Pelo contrário, elas tinham uma liberdade de viver a sua vida, elas trabalhavam, recebiam salários. Depende do caso, porque os gibeonitas... Dentro do povo hebreu, sim. Os gibeonitas, eles tentaram enganar. Não, no caso dos gibeonitas, eles se colocaram para não morrer na guerra. Então eles voluntariamente se ofereceram. Agora, os que perdiam a guerra, por exemplo, eram levados como escravos cativos, eles não tinham esses direitos. E, inclusive, a própria lei, em o próprio Êxodo 21, diz que se você batesse no seu escravo, ele não podia morrer pelos próximos 2 dias. Ou seja, não é bater tapinha nem nada. Sim, é um espancamento. Mas se ele ficasse vivo depois do 3º dia, beleza. Se ele morresse depois do 3º dia... Ele pagaria uma multa. Havia uma multa pré-estabelecida, depois do 3º dia, não. E ainda tem outros textos que apontam que se ele fizesse isso também, ele também pagaria com a pena de morte. A gente tem diversos textos em Êxodo, Levíticos e Números que apontam que eles seriam responsabilizados quanto a isso. Mas um Deus de amor permite um ser humano ser dono de outro? Mas aí é que tá, né? A gente trata Deus como amor e esquece que existe um consenso cultural. Boa, Deus, ele não intervém. É isso que eu queria. Então Deus, ele não é todo poderoso. Ele é todo poderoso, mas ele respeita a tua liberdade. Mas então por que ele proibiu comer camarão e porco? E não proibiu a escravidão? Tem uma explicação pelo período da época, né? Hoje, por exemplo, quem come carne de porco? Todo mundo. Ninguém na época, nenhum povo vizinho, ele proibia esse tipo de alimentação. Só os judeus. Sim, assim como, por exemplo, marcar o corpo que as pessoas utilizam para argumentar sobre a questão da tatuagem. E por que ele não criou uma lei, então, proibindo a escravidão? Que eticamente é muito pior do que você comer crustáceo ou animais de Com certeza, mas é justamente esse, porque a cultura do povo, ela já vinha de muito, como você mesmo disse, ela existe antes de sequer a Bíblia ser escrita. Então já existe historicamente há muito tempo. Meu querido, e Deus, ele só apenas ajustou para que essas pessoas escravizadas tivessem liberdade de viver de forma justa e digna, o que eles não tinham em outras nações. Ele não é todo poderoso nem amor, porque se ele está sujeito aos contextos sociais da época... Você pensa que se Deus não é amor, ele também não poderia condenar as pessoas à condenação eterna quando ele voltar à Terra? Bom, primeiro que a condenação eterna não faz nem sentido e nem existe na Bíblia o conceito de inferno. Porque se você... Não, eu nem estou falando na questão do conceito de inferno, eu digo no conceito da condenação. O Romano 3,23 diz que o salário pago pelo pecado é a morte. Isso Depois... dentro da doutrina cristã, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele já pagou pelos nossos pecados. Sim. Então, se a gente já pagou com a morte, Jesus já pagou, por que eu tenho que ter mais uma condenação eterna? Legal, muito bom. A questão é que Jesus, ele pagou o preço do teu pecado não para te dar licença para pecar, mas para que você pudesse ser perdoado e ser justificado. Ser morto através da cruz, pagando o preço do pecado, não é licença para você cometer pecado. Esse é o ponto importante. Mas as pessoas tratam a Deus... Pecadores, somos todos pecadores. A questão do sacrifício de Cristo é que você não pode fazer nada
para salvar a si mesmo. E esse é o grande ponto e o mais sacado da Bíblia. Porque se você pudesse salvar a si mesmo, qual a necessidade de um Deus vir à Terra e morrer na cruz? Não, mas tinha. o grande ponto e a sacada da Bíblia é que você só pode acreditar coisas boas a Deus. Tudo de bom foi Deus que deu, e tudo de mal ou é o diabo, ou é o sistema, ou é o Aí é que tá. A livre-arbítrio. Bíblia ela não aponta Esse isso. que é o Ela aponta contexto. que tanto Não, o mal é quanto o bem, exatamente ele isso que ela advém da aponta. parte de Deus. Não? Errado? Então, se advém da parte de Deus o mal, Deus, então eu ele não tô tanto... pecando. Valeu, meu irmão.